Nós vamos conversar agora com o Padre Laudino sobre a visita que fizemos recentemente à Vitória. Padre, eu gostaria de saber que avaliação que o senhor faz dessa viagem à Vitória. Como eu disse sempre, estou sendo surpreendido porque a gente vai sendo solicitado, não é? E, portanto, Dom Benedito liga e pede que acompanhasse nessa visita por ocasião dos 25 anos do aniversário do falecimento do Padre Afonso Pastore, que ocorreu justamente em Vitória, Espírito Santo. E a gente sai realmente assim de mente e coração aberto, como se diz, vamos ver o que vai acontecer, o que tem lá. Foi muito importante porque, conhecendo um pouco, através dos escritos, da vivência, da experiência do ECC, então foi importante ir à Vitória para a gente ver, sentir, ouvir as pessoas que lá estão, que acompanharam, que estiveram com ele, que abriram suas casas, seus corações, onde ele vivenciou, onde ele anunciou, onde ele pregou, as comunidades que ele constituiu, que, segundo a história, antes eram favelas, hoje são paróquias constituídas, que é fruto desse trabalho que lá ele exerceu. Sim, a pergunta é, o que eu achei? Achei, sim, uma igreja, através desses leigos que beberam desta fonte, sedentos de esperança e perseverança. E por esta razão, então, lá se encontra uma praça chamado Parque Municipal da, né? Mata da Praia. Mata da Praia, né? E lá está um ambiente assim, onde está um busto dele, que é uma referência onde as pessoas mantêm ali a sua espiritualidade frequente, todo dia, todos os meses no seu aniversário, 17, né? 17 de março. De março, não é? Lá se encontram, reza o terço, etc e tal, reúne as pessoas. Isso já vem a esses 25 anos de perseverança. Sim, e a partir daí eu pude perceber também o fervor das pessoas, porque como a gente estava indo para celebrar os seus 25 anos, as pessoas nos esperavam. Através do Dom Benedito, que foi assessor há 8 anos do ECC a nível nacional. Então, obviamente que ele era a figura mais esperada como bispo e pelo seu legado também. Mas tem um detalhe, porque o bispo que hoje está chegando na diocese, que é Dom Ângelo, não teve posse há um mês atrás, mas tinha um compromisso, não conseguimos encontrar, mas deixou um vídeo falando também sobre Padre Afonso e a importância também do seu pastoreio, da sua missão naquela diocese. O Padre Laudino, nessa visita, o Dom Benedito anunciou várias vezes que o processo de beatificação do Padre Afonso está para ser anunciado. É uma informação que a comunidade lá aguardava há muito tempo, né? Isso ainda não é uma coisa oficial. Como que foi isso? Na verdade, eu penso que há um desejo no coração das pessoas. Acho que qualquer processo, né, de ordem, de beatificação ou canonização, qualquer coisa desse gênero, ele tem um tempo, ele precisa de um tempo e tudo mais. Mas primeiro nasce no coração das pessoas. E se quando se desperta o coração das pessoas para esse desejo, é também credível dizer que antes nasce do coração de Deus, que chega até nós as pessoas, olhando a vida, a história, o testemunho, né, as marcas deixada
por este missionário, então vai despertando realmente o desejo de aprofundar no conhecimento da sua vida, das suas pregações, dos seus escritos, das suas mensagens, dos seus ensinamentos, das conversões, os testemunhos e tudo mais. Acho que está nesta fase, que acho que é a fase embrionária, não é? Mas para isso depois precisa que se oficialize. Por enquanto não tem nada oficial, mas oficioso, porque carece levar junto à diocese local, e é o que está para ser feito, não é? Há uma simpatia para isso, uma abertura, um desejo, e que precisa ser depois oficializado para buscar outros passos, dar outros passos, para que possa então aprofundar, buscando mais conhecimento, pesquisa, junto a toda a sua vida, a sua história, que então depois vai formando-se um processo, né, de conhecimento depois liberado pela própria diocese, ou quem vai estar à frente dele para poder justamente, não é, dar os andamentos necessários. Esse seria um trabalho mais ou menos em conjunto entre a diocese e o ICC, padre? Eu penso que o ICC não pode ficar de fora, porque afinal de contas, ele não digamos assim, ele não é, digamos, como posso dizer, a máquina primeira, né? Mas são os vagões, que não dá para ficar de fora, né? Porque é nessa abrangência da vivência, das experiências de norte a sul, leste a oeste nesse país, é que vão ter condições também de sentir, né, mais de perto o desejo que a gente sente, que quando se fala desta ideia de beatificação, a gente vê um sentimento de alegria, de gratidão, de reconhecimento e de aplauso, né? Então isso já é favorável, mas precisa que sejam as coisas feitas dentro dos seus trâmites legais, né? Porque a Mãe Igreja tem lá os seus métodos e vai nos dizer exatamente o que e como fazer, né? Para isso teremos certamente uma equipe para poder, e alguém que vai estar à frente para poder exatamente fazer todos esses processos. O senhor disse que o processo ainda não é uma questão oficial, né? Que depende ainda de uma espécie de autorização da própria Arquidiocese de Vitória, né? Exato, porque pelo que me consta, como uma vez que ele morreu lá, não é? É importante que a diocese local, tendo, e a gente acredita que é uma abertura e um desejo para acolher essa proposta, então a partir dela tudo depois começa a se desenvolver e vai atrás daquilo que é necessário, né? Então me parece que logo mais terá uma conversa diretamente com o arcebispo, que tomou posse recentemente, vai estar mais informado de todos os detalhes e das implicâncias que carece, e aí depois, claro, o seu clero, as lideranças, as pessoas maiores interessadas vão estar certamente aí, né, contribuindo de muitas maneiras, além da oração, da espiritualidade, não é? E para a gente justamente ter condições palpáveis para poder dar seguimento àquilo que se espera. Que tenha, digamos, know-how para poder justamente dar o primeiro pontapé, não é? Como eu disse, carece então essa conversa diretamente com o bispo, arcebispo local, e como bispo também, né, interessado, que foi Dom Benedito, que viveu como antes, né, de sacerdote, depois de sacerdote, um grande período também com o Padre Afonso Pastor, na Diocese de Paracatu, Minas Gerais, sua cidade natal, onde o Padre Afonso Pastor também trabalhou e ali exerceu o seu ministério, né, de maneira incisiva, e lá tá os testemunhos, né? Eu acho que só a presença de Dom Benedito, por si só, nós testemunhamos, né? Além de ser esperada, era também um testemunho do testemunho,
de alguém com quem ele trabalhou e que também confiou nele. Esta tarefa não foi por acaso que ele acabou sendo indicado como assistente nacional do ECC a nível nacional, não é? Então, tudo isso está posto, isso tudo diz muito. Então, acho que ele tem, entre outros, né, esta força moral e espiritual e também de conhecimento de causa para poder justamente dar esse suporte, esse apoio necessário, não é? Para poder justamente, é claro, depois do setor da CNBB, que tem suas causas dos santos, para que ele possa aprofundar e saber os caminhos exatos para poder realmente dar outros passos. Muito obrigado, Padre Laudino. Eu que agradeço.